Boa tarde. 3 pessoas foram detidas nas primeiras horas desta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira. O grupo foi interceptado pela Polícia de Segurança Pública quando tentava embarcar num voo com destino à Irlanda, utilizando documentos falsos. A operação decorreu pouco antes das 6 da manhã, momento em que os passageiros passavam pelo controlo de fronteira, um procedimento obrigatório, uma vez que a Irlanda não pertence ao espaço Schengen. E foi durante a fiscalização documental que os agentes da PSP detectaram irregularidades nos passaportes apresentados, impedindo de imediato a viagem. Apesar de a polícia não revelar para já a nacionalidade ou a idade dos detidos, o diário sabe que os 3 indivíduos foram travados na zona de embarque e recolheram às celas de detenção. Os suspeitos aguardam agora a apresentação ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial e a aplicação das respectivas medidas de coação. O Chega desapareceu hoje da variação da Câmara Municipal do Funchal. Depois de Jorge Afonso Freitas, agora é o cabeça de lista Luís Filipe Santos a bater com a porta e a passar também a vereador independente. É a confirmação da ruptura total entre os 2 vereadores e a estrutura partidária liderada por Miguel Castro. Luís Filipe Santos confirmou há minutos à jornalista Carolina Rodrigues que já comunicou a decisão a Jorge Carvalho. Já falei hoje com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal e vou também seguir o caminho do Jorge, porque efetivamente não há condições. Para o autarca, o partido transformou-se num obstáculo e Luís Filipe Santos fala numa degradação do ambiente interno. Por isso diz que deixaram de existir condições para continuar a representar o Chega. Deixaram de existir condições políticas, éticas e estratégicas para continuar integrado no atual projeto partidário do Chega na Madeira. Não se tratam de divergências pontuais. Trata-se de uma degradação do ambiente político interno, da ausência de estabilidade e de um afastamento claro daquilo que devem ser as prioridades de um projeto autárquico, sério e responsável. Quando a estrutura partidária deixa de criar condições para servir a população e passa a ser um fator de bloqueio, a única atitude coerente é agir. E eu concordo com o Jorge, porque nós não podemos compactuar com práticas, decisões e orientações que consideramos prejudiciais ao trabalho autárquico e à credibilidade institucional. A gota de água foi a tentativa de a liderança regional impor uma assessora aos vereadores sem aviso prévio, mas o mal-estar é mais profundo. Luís Filipe Santos acusa a estrutura de Miguel Castro de ter escondido e excluído os autarcas do Funchal da Convenção Nacional do Partido. Foi claramente um dos itens. Não posso negar, não posso dizer que não foi. Mas nós fomos completamente ignorados numa convenção autárquica nacional em que todo o país esteve representado, menos a Madeira, menos a cidade do Funchal, não esteve representado junto dos autarcas do Chega a nível nacional. E não esteve representado porque nos foi literalmente ocultada toda a informação. E obviamente são assuntos que fazem com que o Chega não seja, na Madeira, não seja um partido, em minha opinião, não seja um partido viável. É um partido que, infelizmente, serve para 3 ou 4 pessoas. Apesar da desilusão com um aparelho partidário que classifica como uma surpresa muito desagradável, Luís Filipe Santos não se arrepende da campanha que liderou. Eu encabecei uma equipa que fez um projeto excepcional para o Funchal. Uma equipa que percorreu todas as ruas, becos e ruelas da cidade do Funchal. E uma equipa que teve 7.787 votos e elegeu 2 vereadores, 6 deputados municipais e 18 elementos em assembleias de freguesia em todas as freguesias do Funchal. Foi uma equipa que mobilizou mais de 300 pessoas. Eu nunca me poderei arrepender disso, nunca me poderei arrepender do excepcional trabalho que eu e a minha equipa fizemos. Agora, na verdade, o Chega Madeira foi claramente uma surpresa muito desagradável para mim. Luís Filipe Santos junta-se assim a Jorge Afonso Freitas na condição de independente. O Chega, que tinha elegido 2 vereadores no Funchal, fica
sem qualquer representação oficial no executivo da capital madeirense. É um dia decisivo para as ligações aéreas entre as ilhas e o continente. A polémica do subsídio social de mobilidade chega esta tarde à Assembleia da República, onde a exigência de ter a situação contributiva regularizada para receber o reembolso das viagens vai ser posta em causa. A partir das 3 da tarde, os deputados vão debater 4 iniciativas legislativas distintas, apresentadas pelo PS, pelo Chega e pelas Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores, que pretendem travar ou alterar o decreto-lei do Governo da República. No centro da discussão está a nova regra que obriga os passageiros a terem as contas em dia com as finanças e a segurança social para acederem ao apoio. Uma medida que, recorde-se, gerou uma forte onda de contestação nas regiões autónomas e que, apesar de estar suspensa até 31 de março, os partidos querem ver anulada definitivamente. Mas a proposta que chega da Assembleia Legislativa da Madeira é a mais ambiciosa de todas. O diploma aprovado no Funchal com os votos do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal propõe uma mudança radical no modelo, a criação da tarifa residente insular. Na prática, a região quer acabar com o sistema de reembolso, permitindo que o passageiro pague, no momento da compra, apenas o valor que lhe cabe, os 86 euros para residentes e 65 para estudantes, deixando de ter de adiantar centenas de euros às companhias aéreas. Para a votação de hoje em Lisboa, Miguel Albuquerque espera que os deputados eleitos pela Madeira não falhem e votem unidos para chumbar esta lei. Espero que os nossos deputados votem pela derrogação de todas aquelas medidas que são discriminatórias e vêm causar uma certa ruído e burocracia nisto tudo. A discussão arranca às 3 da tarde em Lisboa e promete marcar a agenda política do dia. As preocupações de Miguel Albuquerque que não estão apenas na capital. No Funchal, à margem do Cortejo Trapalhão, o presidente do governo confirmou um revés na polémica obra do Caminho das Ginjas. A estrada vai ter de esperar porque os fundos comunitários têm prazos. O Executivo vai retirar a verba do Prodram destinada a este projeto e canalizá-la para outros investimentos para não perder o dinheiro de Bruxelas. O Presidente do Governo diz que está de mãos atadas devido às providências cautelares que se arrastam nos tribunais há vários anos e insiste que a estrada, aberta nos anos 70, precisa de drenagem urgente e é fundamental para o combate aos incêndios. A Estrada das Ginjas era uma requalificação numa zona fundamental para a proteção da floresta, para garantir uma acessibilidade para os fogos e garantir uma nova acessibilidade para São Vicente, muito importante, a partir do Polo da Serra. Essa estrada estava aberta desde os anos 70, era uma estrada que tinha sido rasgada na montanha de uma forma rudimentar. Isso significava que quando havia grandes índices de pluviosidade arrastava um conjunto de material rochoso e lhamas, portanto que destruía tudo, não tinha drenagem e o que nós tentamos fazer foi uma requalificação dessa área, criar uma estrada que tivesse drenagem, tivesse boas acessibilidades no sentido de garantir o socorro de fogos e uma nova via de acesso a São Vicente. Entretanto, nós vemos num país onde um conjunto de indivíduos puseram um conjunto de providências cautelares e o processo arrastou-se e está-se a arrastar ainda durante 4 anos. Temos que afetar essa verba a outros objetivos do Prodram e neste momento vamos aguardar como é que vamos financiar, uma vez se acabar daqui a 100 anos o processo. Miguel Albuquerque a garantir, contudo, que a obra não caiu, apenas aguarda nova fonte de financiamento. 16 anos depois do 20 de fevereiro, a Madeira não está mais segura. Pelo contrário, a exposição ao risco é hoje maior do que em 2010. O alerta é deixado pelo geólogo João Batista em entrevista ao podcast Alerta Verde da TSF. O que é que podemos dizer que mudou nestes 16 anos? Em termos técnicos e em termos de engenharia. O risco natural não desapareceu. Nós temos que viver sempre com o risco. A impermeabilização continua a crescer. E de que maneira? Com as construções feitas em leitos de ribeira, junto ao litoral, ou, portanto, nas baixas das grandes vilas ou cidades, tanto a sul, na costa sul, como na costa norte. A exposição humana e patrimonial é maior, no meu entender. E
perante eventos meteorológicos extremos que estão-se a tornar mais intensos e regulares e localizados. Portanto, isto acarreta uma série de preocupações, principalmente num território montanhoso e densamente urbanizado. O risco nunca podemos considerar que é um risco zero, ou que não existe risco. O problema, segundo o geólogo, é que a pressão imobiliária e turística fala mais alto do que a segurança. João Batista denuncia que muitas vezes estes instrumentos de gestão territorial são ignorados pelas próprias autarquias. Uma das coisas que o 20 de fevereiro veio trazer foi novos instrumentos de gestão e planeamento territorial e que estão sempre a ser atualizadas e a ser reformuladas com as atualizações dos planos diretores municipais. Temos cartas de risco relacionadas com os movimentos de massa invertente, com galgamento costeiro, com zonas de inundações, com zonas de incêndio e com diferentes categorias de risco. E cumprimos as cartas de risco? O problema é esse, é que nem sempre as cartas de risco são levadas em conta e são cumpridas pelas próprias autarquias e governo regional. O facto do solo ser muito exíguo, o valor do preço do solo por metro quadrado e toda esta pressão imobiliária e turística tem, de certa forma, revertido esses instrumentos de gestão territorial. E ao risco de aluvião junta-se a fragilidade dos solos provocada pelo fogo. João Batista recorda que entre 2010 e 2024 a Madeira sofreu 9 grandes incêndios com uma área ardida equivalente a mais de 40 mil campos de futebol. Até agora ninguém explicou o estado em que ficaram as serras. Temos aqui algo que não podemos nos esquecer, que foi entre 2010 e 2024, nós tivemos 9 grandes incêndios na Ilha da Madeira, que afetaram praticamente todos os concelhos da Ilha da Madeira. E que entre a área ardida e reardida, estima-se, portanto, uma área equivalente a 38 mil a 41 mil campos de futebol. Como é que se encontra? Qual é o estado da arte neste momento da área ardida nos 4 concelhos, Ribeira Brava, Ponta de Sol, Câmara de Lobos e Santana, dos incêndios que ocorreram em agosto de 2024. Portanto, ainda foi criado comissões de inquérito, portanto, estava previsto um conjunto de investigadores se deslocar às áreas ardidas de diferentes áreas. Essa avaliação até hoje nunca foi feita. Qual é o estado de vulnerabilidade que tem no nosso território? João Batista, em entrevista a Lionel Freitas, a deixar o aviso nas vésperas de se assinalarem 16 anos sobre a aluvião que mudou a Madeira. Tema em destaque na edição impressa de hoje do Diário. É praticamente impossível viver no Funchal com os ordenados atuais. A conclusão é do portal Idealista, que revela hoje números assustadores. O Funchal é a cidade do país onde as famílias têm de fazer o maior esforço financeiro para conseguir arrendar uma casa. Segundo o estudo, para pagar a renda na capital madeirense, uma família precisa de gastar 93% do seu rendimento líquido mensal. Isto significa que sobra apenas 7% do salário para todas as outras despesas, como alimentação, transportes ou saúde. O Funchal supera neste indicador cidades como Faro e até mesmo Lisboa.